Escândalo no Ministério da Educação. O presidente Jair Bolsonaro defende o ex-ministro Milton Ribeiro. De Brasília, Bruno Pinheiro. Horas após a soltura de Milton Ribeiro, que foi preso suspeito de favorecimentos no MEC, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso durante a live. Após o escândalo do MEC vir à tona, o presidente disse que colocaria a cara no fogo pelo ministro. Já nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro mudou o tom. Ontem tivemos aqui a prisão do ex-ministro Milton da Educação. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo pelo Milton. Tá? Assim que eu boto por todos os meus ministros, porque o que eu conheço deles, né? A vivência, etc., dificilmente, né, alguém vai cometer um ato de corrupção. Ainda durante a investigação foi identificada uma transação bancária entre duas contas, de Gilmar Santos e de Milton Ribeiro. Segundo a defesa, o valor de R$50 mil que foi identificado é oriundo da venda de um carro que era da esposa de Milton Ribeiro e foi vendido para Gilmar Santos, e o valor foi depositado na conta do ex-ministro. Para Jair Bolsonaro, o presidente da República, durante uma live, ele disse que essa movimentação era uma movimentação comum. O Ministério Público Federal lá em Brasília foi contra a prisão. Foi contra a prisão. E, geralmente o juiz segue isso aí. Por que foi contra? Porque não tinha indício de prova. Tinha lá, talvez levantado pelo COAF, um depósito na conta, não sei se é da esposa ou da filha do Milton, de 50, 60 mil reais, que foi lá comprovado, né? Segundo palavra do advogado, que foi para a compra do carro. É uma movimentação atípica? É. Qualquer movimentação acima de 10 mil reais é atípica. O COAF levanta e tem um procedimento aí que começa a ver aquela pessoa. Mas ali era a compra de um carro. Não tinha materialidade nenhuma para a prisão do Milton. Mas serviu para desgastar o governo. A investigação do caso envolve um áudio divulgado em março, no qual o então ministro afirma que, a pedido de Bolsonaro, liberava verbas do Ministério da Educação por indicação dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Nem devia ter sido preso. E olha a maldade. Tem a prisão preventiva e a temporária, né? Deu logo a preventiva para ficar preso ali até a campanha. Quando acabar as eleições, daí ia ser posto em liberdade. Essa seria a ideia, se nós não tivéssemos pessoas isentas, que eu entendo ser a grande maioria do Poder Judiciário. Mais um revés desse juiz lá em Brasília. E o Milton aí responde em liberdade. Os pastores também foram alvos no âmbito da operação da Polícia Federal, que foi batizada de acesso pago, e soltos nesta quinta-feira. Não foi corrupção da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. O cara fez uma obra superfaturada, tá? Comprou o material e não recebeu, superfaturou. Nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tira é comum. Esses dias foi meu gabinete lá, na hora do almoço, acabou o almoço, tem sempre em média umas 10 pessoas indicadas por alguém ali para tirar fotografia. Sem problema, vou lá tirar fotografia. Daí eu percebi um cara que dá para o senhor sentar na tua cadeira ou sentar no teu lado? Na tua cadeira, não. Falou 3 vezes, companheiro, não vou tirar foto comigo sentado na cadeira. O que ele queria com aquela foto? Eu não sei se é para o bem ou para o mal, não sei, podia ser para o bem. Mas ia demonstrar uma intimidade comigo. Bom, conosco nessa manhã de sexta-feira a Amanda Klein e também o Ricardo Salles. Salles está acompanhando como o caso MEC, Milton Ribeiro, pastores. Olha, aqui é preciso fazer uma distinção entre a prisão propriamente dita, os procedimentos que envolveram essa determinação de prisão preventiva e os fatos que ocorreram ou supostamente teriam ocorrido no âmbito do Ministério da Educação. Com relação aos fatos do Ministério da Educação, eu tenho dito aqui já há bastante tempo que Brasília está recheado desses oportunistas e pessoas que sabem, governo após governo, né, gestões após gestões, sabem se aproximar e ficar manipulando o acesso que tem ao dirigente da pasta. E quer me parecer que foi exatamente esse o caso do ministro Milton Ribeiro, que nunca tinha trabalhado em governo antes, não tinha essa malícia de lidar com esse tipo de pessoa, e as pessoas foram envolvendo o ministro Milton Ribeiro nessa espécie de
fazer a corte, né? Seguir o ministro, paparicar o ministro e, de certa forma, vender o nome do ministro, e eu quero crer que sem ele saber. Porque, efetivamente, isso é muito comum em Brasília. A pessoa querer vender o nome do outro. Olha, fulano me pediu para você fazer isso. Olha, eu estou vindo aqui amando de ciclano. E você vai ver, espreme isso, descobre que não era nada disso. Então, eu quero crer que é exatamente esse o caso, né? Inclusive, ao que parece, segundo as informações divulgadas, havia, para além dos pastores, um funcionário de terceiro escalão lá, o quarto, não sei, do Ministério da Educação, que fazia parte desse tipo de ação. O que também acontece inúmeras vezes. O que precisa ver é se havia realmente ou não conhecimento do ministro que esses terceiros estavam fazendo isso. Acredito que não havia. Então, este é um fato em relação ao mérito da questão e isso a investigação vai determinar. Não é possível, desde agora, estabelecer esse liame, esse link entre eles, né? Salvo o fato de que realmente os pastores e o funcionário iam lá a todo momento falar com o ministro, encontravam o ministro em agendas oficiais, etc. Mas até aí faz parte da dinâmica do poder em Brasília, que aliás fazia coisas muito piores no passado. Por outro lado, em relação ao processo propriamente dito, ficou muito claro com o que se viu na decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal e depois das explicações que só vieram depois por parte da decisão do magistrado de primeiro grau, que não havia motivo nenhum para a prisão preventiva. Esse argumento de que poderia haver destruição de provas, depois de 4 meses da investigação, quem quisesse destruir provas já tinha destruído. Não tem nenhum fato novo, não tem nenhum elemento que não seja essa questão trazida pelo presidente da República, que é a eleição que se aproxima. O ministro Milton Ribeiro saiu do ministério, ele não tinha, como não tem, nenhuma medida, nenhuma ação que coloque em risco a investigação. Ele é uma pessoa absolutamente pacífica, portanto, jamais teria ameaçado alguém ou feito alguma coisa. A prisão preventiva, ela é feita para você evitar que o investigado crie constrangimentos ou problemas à investigação no seu curso. Ou seja, se havia o receio, por hipótese, de haver destruição de prova, e isso não é uma simples ilação. Você não pode falar, olha, todo e qualquer investigado provavelmente vai destruir prova. Porque se assim for, qualquer pessoa que for aberta à investigação, você teria que inexoravelmente fazer a prisão preventiva. Então não é assim que funciona. Você tem que delimitar exatamente qual é a conduta específica, narrada nos autos, que justifique a medida preventiva e aplicá-la. E isso se dá normalmente no ato, né? Agora, ele saiu do ministério, ou seja, nem acesso ao ministério não tinha mais, não estava em Brasília, ou seja, que provas ele iria destruir se é que era esse só a afirmação. Por outro lado, ficou claro também no despacho do desembargador, ele disse, primeiro, lapso temporal entre a saída do ministro, o início do inquérito e a prisão preventiva. Não se justifica. Passou tempo demais. Não há fato novo que justifique isso. Segundo, a decisão do magistrado de primeira instância não foi comunicada ao Tribunal Regional Federal quando foi determinada. E isso é praxe do judiciário. O juiz de primeira instância comunica à segunda instância de que mandou fazer a prisão preventiva de alguém. E em terceiro e último ponto relevante é o fato de que o Ministério Público foi contra a aplicação da medida de prisão preventiva e ainda assim foi decretado. Portanto, me parece que foi uma decisão equivocada em primeiro grau e que fez bem a segunda instância em revogar através de habeas corpus. Amanda Klein, agora com a soltura do ex-ministro, como é que ficam as investigações? Tiago, essa distinção que o Salles faz é importante. Eu tento concordar com ele quando ele fala que talvez a prisão preventiva não tenha sido muito bem fundamentada ou justificada. A gente não entende por que essa prisão seria necessária agora, o que não invalida o fato de que os indícios colhidos até agora pela investigação da Polícia Federal e revelados ontem nesse relatório da PF, do Ministério Público, sejam muito graves. Em que pese o fato do Ministério Público não ter concordado com
um pedido de prisão preventiva, só que isso não é vinculante, o juiz não é obrigado a seguir a recomendação do Ministério Público. O Ministério Público reconheceu, sim, que as provas colhidas apontavam para a prática de crimes e para a existência de uma organização criminosa dentro do MEC. Isso que é muito grave. Não se trata de diz que me diz, não se trata de mero tráfico de influência. Tratam-se de indícios graves que apontam para uma organização criminosa. O que quer dizer isso? Que havia uma rede estruturada, segundo a Polícia Federal aponta, que existiam indícios nesse sentido, de atuação dentro do MEC com respaldo de todos esses atores, tanto dos pastores, Arilton Moura e Gilmar Santos, com anuência em conluio com o então ministro da Educação, Milton Ribeiro. Inclusive, no relatório da PF, diz aqui que o ministro conferia prestígio da administração pública à atuação dos pastores, dando respaldo ao cometimento de crimes. E aí a PF identifica esses 3 depósitos, tanto na conta da mulher, da Miriam, da mulher do Milton Ribeiro, que se trataria da venda de carro, como na conta de outras 2 pessoas, um deles, inclusive, assessor do MEC, no valor de R$20 mil e de R$30 mil na conta do genro do Arilton Moura, e essas pessoas facilitariam o trânsito, facilitariam as reuniões, encontros, eventos com a participação de Milton Ribeiro e prefeituras de pequenas cidades ou de cidades do interior. Nesse caso relatado pela PF, se tratava da cidade de Nova Odessa, que fica aqui perto de Piracicaba, no interior de São Paulo. Então, o que esses prefeitos faziam, ou empresários interessados nesses encontros com o MEC? Depositavam o que seria propina, né? A investigação aponta nesse sentido, que seria supostamente propina na conta desse funcionário do MEC e desse assessor da Prefeitura de Goiânia, justamente para ter um encontro com Milton Ribeiro e aí começar as tratativas para acesso a recursos do MEC para a construção de escolas e creches nessas prefeituras. Então, aponta, sim, para a existência dessa organização criminosa e para uma rede de atuação ilícita dentro do MEC, com a anuência de todos esses atores, inclusive do Milton Ribeiro. Então, mesmo que a prisão preventiva tenha sido revocada, os indícios são muito graves, sim. Inclusive, agora, houve também, a Justiça decretou a quebra de sigilos fiscal e bancário do Milton Ribeiro, de familiares dele, dos pastores e de outras pessoas supostamente envolvidas nessa rede criminosa. Então, ainda haverá desdobramentos, naturalmente, dessa investigação.